Uma, tua graça, Senhor, nos alcança, nos traz a tua casa, Senhor, em segurança, em paz. Para aprender de ti, Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. E sabemos que encontraremos descanso para a nossa alma. Ajuda-nos a aprender o que precisamos, a viver como devemos viver, a fazer o que devemos fazer, Senhor, a renunciar ao que Deus quer nos ama. Senhor, que se inicia, Senhor, seja ir a reparo, não subir um degrau a mais. Não nos permita, Senhor, viver como meninos lançados de um lado para o outro, cada circunstância, mas que sejamos firmes e inabaláveis, como devemos estar, por Senhor. Oramos para aqueles que estão aqui, oramos pelos que estão em vir, oramos em especial pela mãe de Célia, pequena Helena, eles estão em viagem, Senhor. Senhor, esteja com elas, fortalecendo-as, protegendo-as. Ajuda-nos a cumprir, Senhor, cabalmente o mistério que nos foi dado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir de hoje, versículo 13. O título da nossa mensagem de hoje: a fidelidade deve ser provada. Interessante quando a gente se casa, talvez não esteja tão comum, mas antigamente, quando as pessoas casavam, faziam os votos e diziam apostar na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. É interessante como esses votos são descumpridos. Você está com a pessoa na saúde, mas na doença, de repente, você não está. Você está com a pessoa na riqueza, mas na escassez você abandona. É assim que os seres humanos são, infiéis. E como cristãos, é importante que essa infidelidade ela redundará em consequências muito piores. A palavra de Deus nos ensina que, ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Então, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo elogia ainda mais a igreja de Tessalônica por sua fidelidade. E a fidelidade ela é provada, como a gente falou aqui, quando as circunstâncias são adversas. Quando as coisas estão indo bem, ou até normais, como se espera, não há o que se falar muito de fidelidade. Fidelidade, ela de fato é provada quando somos colocados em situações adversas. Então, aqui no capítulo 2, versículo 13, já iniciando a leitura do texto, o apóstolo Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Veja, o apóstolo Paulo agradece pela igreja de Tessalônica e ele agora acrescenta uma razão a mais: incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra de nós, palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. É interessante que hoje em dia, não só hoje em dia, mas hoje mais ainda, né? As pessoas costumam dizer: eu não sigo a homens. Então você vai ser segue o quê? Um cachorro? O que você segue? Um macaco? Um rinoceronte? E quem você segue? Quem você está seguindo? Alguém. A maioria das pessoas segue a si mesmo. É como Paulo fala em Filipenses: o Deus deles é o vento. Mas nós, é o que Paulo está dizendo aqui, vocês receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. Porque Deus tem os seus mensageiros. E desde sempre Deus falou pelos seus mensageiros. Se não vejamos, deixa aqui 1 Tessalonicenses, vamos já embarcar nas nossas
viagens bíblicas. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. A partir do versículo 1. Versículo da carta aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Percebeu? Deus tem os seus servos, os seus mensageiros, sempre teve. Eles eram chamados no Antigo Testamento de profetas. Profeta é aquele, não é aquele que adivinha o futuro, como hoje, em virtude do crescimento da igreja pentecostal, que tem trazido um desconhecimento bíblico muito grande, porque costumam não estudar a Bíblia como deveriam. Então as pessoas acham que profeta é aquele que adivinha o futuro. Não, não necessariamente. Profeta é aquele que traz uma mensagem da parte de Deus, independente do tempo. Ele pode falar do passado, ele pode falar do presente, ele pode falar do futuro. O profeta é um mensageiro de Deus. E aqui nós vemos isso muito claramente na carta aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antepassados, pelos profetas. Percebeu? Esse é o modus operandi de Deus. É assim que Deus opera. Mas Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Ali foi juízo. Não foi uma mensagem de Deus para Balaão. Foi um sinal de juízo para esse falso profeta, Balaão. Esses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, é assim que Deus faz, sempre fez. Ele tem os seus servos. Aqui, agora voltando para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Veja o que é a palavra de Deus, Isaías 55, vamos lá? Isaías é homem, gente? É. Ainda bem. Eu pensei que de repente fosse um alienígena, um ET, né? Quem sabe? Um elefante, né? Interessante. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Veja, a palavra que sai da boca de Deus, ela sai da boca de algum homem. Porque o Senhor tem os seus servos, os mensageiros. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim. Veja, não necessariamente significa que vai acontecer algo positivo. O juízo também de Deus está aqui incluso nessa passagem. Então, quando o Senhor diz que acontecerá algo, como a destruição de Sodoma e Gomorra, foi o que aconteceu. O Senhor disse que aconteceria o dilúvio, aconteceu. Então, quem foi o anunciante do dilúvio? Noé. Durante 100 anos anunciou de todas as formas o dilúvio. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo que a designei. Veja, essa passagem está no livro do profeta Isaías. A gente que já leu o livro do profeta Isaías todo, grande é a minha esperança nessa noite. Então a gente sabe que lá no comecinho o Senhor diz: Isaías, você vai pregar e ninguém vai te ouvir. É cumprimento dessa palavra também. É o juízo de Deus para essa geração adulta e perversa. Então, cuidado, para que você não esteja sendo alvo desse juízo. Todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, aqui voltando aos Tessalonicenses, é a nossa exposição na noite de hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra de nós, e de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual foi feita
está operando eficazmente em vós, os que credes. Você percebeu de novo a adjetivação do apóstolo Paulo, como ele diminui o grupo. Vós, os que credes. Você, não é vós todo mundo, não é vós todos que estão ouvindo, não é vós geral, não, é vós, os que credes. Ele já havia falado dessa mesma forma nessa carta, mostrando que, infelizmente, a fé não é de todos. Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia. Na Judéia, vocês sabem onde é, né? Ele está se referindo à igreja que surgiu no primeiro momento em Jerusalém. Em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios. O que é vossos patrícios? É o conterrâneo. É aquela pessoa que é seu, né? É o seu próximo, no sentido de que foi criado junto com você. Então, os cristãos, os primeiros cristãos, foram perseguidos pelos judeus, os seus patrícios. E os tessalonicenses estavam sendo perseguidos pelos tessalonicenses. A igreja de Tessalônica estava sendo perseguida pelos habitantes de Tessalônica, que não eram cristãos. Como a gente já viu isso. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho para o livro de Atos, surgimento da igreja de Tessalônica, que a gente já viu aqui. Mas só para a gente entender melhor ainda, já mais claro ainda, o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Atos 17. Tendo passado, Atos 17, a partir do versículo 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Veja, é assim que surge a igreja dos Tessalonicenses. E quando o apóstolo Paulo continua sua viagem missionária, a perseguição aos Tessalonicenses não diminui. Continua. É isso que nós estamos vendo aqui na carta. Na carta de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas. Veja, a ideia aqui não é condenar os judeus atuais. Não, a ideia aqui é mostrar que o mundo é rebelde a Deus, sempre foi. Mesmo quando Deus separou um povo para si, o seu povo se rebelou contra ele. Então, a culpa, no sentido aqui dos judeus, não é maior e nem menor. Eles são tão culpados quanto qualquer outro povo, pecador.
e o remédio continua sendo o mesmo, o Evangelho de Cristo Jesus. Não existe uma salvação diferente para os judeus. Não. Os judeus fazem parte do mesmo plano do Evangelho, que tanto começou para eles. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Então, o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, veja como o apóstolo Paulo coloca ele e os seus irmãos que trabalhavam na obra do Senhor, e não agradam a Deus. É que fique claro, muitas pessoas perseguem os servos de Cristo, achando que estão agradando a Deus. Então, eu, por exemplo, sou perseguido por pessoas que se dizem cristãs. É interessante o cristão achar que deve perseguir a outro. É muito interessante isso, né? Porque o cristão, por essência, é aquele que perdoa e não persegue ninguém. Mas uma pessoa avocar para si, né, o título de cristão e achar que pode perseguir e maltratar alguém é algo assim que beira a loucura, né? Mas sabemos que é algo que acontece, acontecerá ainda mais, pois assim está escrito. Como também os perseguiram e não agradam a Deus. Veja o que aconteceu, por exemplo, na Idade Média, quando a Igreja Católica matou tantas pessoas pela Inquisição, né? Eles achavam que estavam fazendo o trabalho de Deus. Como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. São adversários? Então não se iluda. Veja que o que acontece lá em Tessalônica, os judeus se unem com a malandragem, ou seja, as pessoas que eram, não respeitavam as leis, por assim dizer, e perseguiram os servos de Cristo. Mas veja, eles não estão do lado desse, eles só se uniram. É como bandidos que se unem para fazer um roubo, mas é cada um por si. Né? Se der algum problema, dificilmente você vai encontrar algum tipo de irmandade ali. Como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Veja, uma pessoa que é inimiga de Deus não pode ser amiga de ninguém. É um desconhecimento assim muito grande quando alguém pensa assim: não, eu prefiro ir para o inferno porque pelo menos lá eu vou encontrar alguns amigos meus. O inferno não tem amigos, assim como no céu não temos inimigos. Então veja que o próprio rico que acorda no inferno, ele não deseja que seus parentes próximos vão para lá. Ele não deseja. Eu prefiro passar a eternidade aqui sofrendo, não quero nenhum ente querido meu aqui comigo. Isso não diminui o sofrimento. Mas é interessante como algumas pessoas pensam assim, né? Eu prefiro ir para o inferno porque pelo menos lá vou encontrar alguns parceiros. Não vai não. Não vai. No inferno estão todos sofrendo, inclusive os demônios. De forma individual. Como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Mais uma vez, não se iluda achando que o mundo ama você. Não se iluda achando que o mundo, de alguma forma, é tolerante ao cristianismo. Nunca foi e nunca será. E nos acusam de intolerância. Interessante isso, né? A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Essa é a grande questão. Se tem algo que suscita a ira de Deus assim a um nível muito alto, é isso aqui. Era o que os fariseus foram acusados. Vocês nem entram e ainda estão querendo atrapalhar aqueles que de repente gostariam de entrar. É o que a gente vê, por exemplo, quando pessoas de dentro da igreja se levantam para falar mal do pastor da igreja, ou da própria igreja que frequenta. Porque não vai para outra. Amém. Não entendo. Por que está aqui se não concorda com o que é pregado aqui? São servos do diabo, tentando impedir aqueles que vão entrar de entrarem. Graças a Deus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
operando Deus, ninguém pode impedir, mas o pecado dessas pessoas será cobrado. Vocês nem entram e ainda atrapalham aqueles que gostariam de entrar. Então, ninguém é obrigado a ajudar, mas assim, ninguém deveria querer atrapalhar. Você ganha o que atrapalhando o que a gente faz aqui? Nada. Sei que tipo de prazer demoníaco alguém pode sentir assim, né? Inexplicável. À luz do ponto de vista humano, à luz do ponto de vista de Deus é completamente explicável, né? Judas esteve 3 anos e meio com Jesus. Demas tanto tempo com Paulo até abandoná-lo, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios. Veja, impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Por quê, irmãos? Deixe marcado aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar, se Deus permitir. Vamos até Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 10, essa passagem extremamente conhecida, e como todas as passagens muito conhecidas, elas são desconhecidas no seu sentido, naquilo que significa. Né? As pessoas são boas em repetir textos que desconhecem completamente o que seria o significado real. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, o Senhor aqui, todos sabem, o Senhor Jesus, será salvo. Mas Paulo então faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já traz consigo a resposta. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Não pode. Como é que eles vão invocar a respeito de alguém que nunca ouviram falar? E como crerão de que nada ouviram? Como alguém pode crer em Jesus se ninguém pregar para eles? Então você está falando que, hoje nem tanto, mas na época dos atentados terroristas, as pessoas ficavam falando muito acerca do islamismo. Você foi pregar para alguns anos? Eu acho interessante que as pessoas, algumas delas, hoje a misericórdia, o amor natural está se esvaindo de tal forma que até as pessoas estão se despreocupando com o índiozinho. O índiozinho é aquele que morre sem conhecer Jesus e vai para o inferno. Há tempos atrás as pessoas ficavam preocupadas com o índiozinho. Coitado do índiozinho, que injustiça, o índiozinho vai morrer e vai para o inferno porque não conhece Jesus. Hoje o pessoal não está nem aí com o índiozinho. Você vê como a maldade tem se multiplicado e um pouquinho de amor tem se esfriado. Mas veja, o índiozinho que você se importa, se é que se importa, deveria se importar como Tim Elliott. E se importava e foi evangelizá-los, e isso custou a sua própria vida. Não só dele, como dos seus amigos que estavam evangelizando. Aquela tribo hostil, e que depois foi alcançada, viu? E como crerão, naquele de quem nada ouviram. Nada ouviram. Quem é a culpa? Sua e minha. Eu não sei se você tem se apercebido que somos culpados do sangue de algumas pessoas. Deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura e muitas vezes estamos tão ocupados com a nossa vida. É até engraçado, a nossa vida, porque ela não é nossa, nos foi dada. Estamos tão preocupados, tão ensimesmados, e não dividimos o Evangelho como deveríamos. E parece que isso não nos causa mais nenhum sentimento de mal-estar. Mas a Bíblia diz: eu mandei você falar do pecado para o pecador, se ele morrer, você não pregou para ele. Eu vou cobrar o sangue dele de você. Mas Deus não me mandou pregar o Evangelho a ninguém específico. Como não mandou? E foi o que Jesus falou em Mateus 28, por exemplo. Ide pregar o Evangelho mais específico que isso. Passou por você não pregou o Evangelho, morreu por pessoa. Mas todo desse jeito eu vou me sentir mal. A ideia é essa. Para ver se a gente pega no tranco, O carro não está sendo empurrado
a bateria foi embora, você empurra o carro para ver se ele pega. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão? Se não há, é porque a seara e os ceifeiros. Atrapalhadores tem de montão, mas para ajudar não, ajudar aí é pouquinho. Ajudar não tem tanta gente assim. Como ouvirão se não há emprego? E aí Paulo coloca aqui como responsável pela pregação aqueles que ajudam os que pregam. Está escrito. E como pregarão se não forem enviados? E aí, o que você tem feito para que a gente aqui se torne uma igreja ainda mais, cumpridora desse propósito fiel? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E que literalmente coisas boas é o Evangelho, boas novas. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, a ideia das pessoas não crerem não deveria em nada nos desmotivar, pelo contrário, deveria nos manter motivados a evangelizar ainda mais, fazendo de tudo para com todos, para, se possível. Eu avisei esse grupo aqui, o sangue não é meu, eu aviso aquele grupo ali, e vou avisando o máximo de pessoas que eu puder, até que o Senhor Jesus me busque para me levar para Ele. Aqui é exatamente essa ideia que Paulo está falando aqui nos Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Essa é a ideia que Paulo está advogando aqui. Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, 1 Tessalonicenses 2,14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Por que a maioria das pessoas desiste muito facilmente de pregar o Evangelho? Porque todos aqueles que pregaram o Evangelho serão perseguidos. E a perseguição não é exclusividade da nossa geração. Não. Todos os cristãos que de fato se entregam a viver uma vida piedosa vão ser perseguidos. Porque também padecestes da parte dos nossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram nos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus. É exatamente a parábola que o Senhor Jesus conta. Vamos matar o filho do dono da vinha, porque aí a vinha vai ser nossa, ninguém vai fazer nada. E aí o que fará o dono da vinha? Vai tomar a vinha deles e vai dar a vinha a outros que sejam mais dignos. Como também nos perseguiram e não agradam a Deus. Cuidado, debates teológicos não agradam a Deus. Veja como as pessoas são inclinadas a debaterem na internet. Isso não agrada a Deus. Eles são adversários de todos os homens. A ideia é mais ou menos essa. Eles são adversários de todos. Não estão do lado de ninguém, a não ser do seu próprio lado. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. É exatamente o que Paulo quer dizer. Como crerão se não ouvirem? Satanás sabe disso. Paulo vai dizer, inclusive, nessa carta que ele tenta voltar aos Tessalonicenses, mas diferentemente do que está escrito em Atos 16, que o Senhor Jesus não deixou que Paulo descesse para as regiões mais profundas, por assim dizer, mais internas da província da Ásia. Ali foi Jesus que não quis ir, porque a vontade de Jesus era que Paulo chegasse até a Macedônia. Aqui nessa carta, Paulo vai dizer: o diabo nos impediu. Então, isso pode acontecer. E qual a diferença entre uma coisa? A diferença é enorme. Se Cristo não quer que eu vá no lugar, eu não vou mais querer ir para aquele lugar. Mas se o diabo está me impedindo de ir para algum lugar, eu vou tentar. Eu vou continuar orando.
Pois a Bíblia me ensina que eu devo me sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Então, versículo 15, e são aniversário de todos os homens. Versículo 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida. A ideia aqui é um cálice. O cálice lá de Apocalipse, da ira de Deus, que vai se enchendo, a gente não sabe onde é que está esse enchimento do cálice, e a ira de Deus virá justamente quando esse cálice estiver completamente cheio, e ele vai transbordar. Então esse transbordar vai ser o derramar da ira de Deus, como está escrito lá em Apocalipse. Então as pessoas estão enchendo. Muitas vezes a gente confunde longanimidade com impunidade. O fato de Deus tolerar algumas coisas não significa que ele vai deixar as pessoas impunes. Muitas vezes o fato de Deus não fazer nada já é o juízo dele, como está escrito em Romanos. Vamos lá, rapidamente? Mais uma vez, voltando a carta aos Romanos, agora é o capítulo 1. Romanos 1. A partir do versículo 18, eu vou ler uma passagem um pouco extensa, mas eu creio que seja fundamental para o que a gente está mostrando aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Veja, a ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus é algo que acontecerá de forma total no futuro, né? Como está descrito em Apocalipse, mas a ira de Deus é derramada, já foi, no caso do dilúvio, e tem sido derramada de tempos em tempos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É exatamente o que Paulo descreve. Vocês estão impedindo as pessoas de serem salvas. Como? Pela mentira. Qual foi a mentira que eles usaram lá em Tessalônica? Dizendo que eles estavam falando mal de César e falando contra os decretos de César. Eles falavam disso. Isso não entra nem no nosso assunto. Dai a César, que é de César, e a Deus. Então a gente está falando das coisas de Deus. As coisas de César são do César. Mas a acusação era essa. E era uma acusação muito séria. Uma vez que o mundo era dominado pelo Império Romano, e qualquer insurreição contra o Império Romano era sempre, vista como um crime assim do mais alto nível e punida assim com toda exemplar, uma ira exemplar, para que ninguém mais tentasse se rebelar contra o Império. Versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. A ideia aqui é a revelação geral de Deus. As estrelas, o sol, o próprio corpo humano e a sua funcionalidade, a perfeição com que Deus fez todas as coisas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que lhe foram criadas. Percebeu? Então, por que o homem é um ser essencialmente religioso? Porque a gente já nasce com a ideia de que existe um Deus. A questão é que a gente não o conhece. Em virtude do pecado original, nascemos de costas para Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, pare de desculpar o que é indesculpável. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A ideia é a inteligência dos homens, em vez de ajudá-los, os prejudica, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se os sábios. Até hoje é assim. As pessoas que se dizem mais sábias são aquelas que dizem ter dificuldade em acreditar na Bíblia. Estranhos, Tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus
do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Então criaram seus próprios deuses, tão corruptíveis como aqueles que os criou, eles mesmos. Bem como diabos, quadrúpedes e répteis. Lembra do bezerro de ouro? Era adorado como um deus. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Veja a ideia de que a fé errada levará a uma vida errada, inevitavelmente. Então, não ache que uma pessoa com a fé errada pode ter uma vida certa. Não pode. Nunca terá. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha o cuidado de Paulo. Paulo, quando fala do Senhor, tem sempre, essa reverência santa, como não poderia deixar de ser. Por causa disso, os entregou Deus às paixões, que é algo infame, é algo de má fama. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas. Veja, o homossexualismo tanto da parte masculina quanto da parte feminina, já dessa época. Combatido aqui. Contrário à natureza. E tem gente que diz que a Bíblia não fala contra o homossexualismo. Como não fala? Fala explicitamente, como está escrito aqui. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Se tem algo que tem crescido absurdamente, irmãos, é isso aqui. Faz parte dessa questão da multiplicação da maldade, o crescimento vertiginoso das relações homoafetivas, a ponto, das relações tradicionais meio que serem vistas como exceção, não mais regra. Homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Mais direto que isso, impossível. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, é isso que acontece. Quando você não obedece a Deus, isso é visto como desprezo. Como está escrito lá em Provérbios capítulo 1. Eu estendi a mão para vocês durante tanto tempo. Então vocês não querem me ouvir? Então vou tratar vocês da mesma forma. No dia da angústia de vocês, não é que eu não vou ouvir vocês, eu vou rir no sofrimento de vocês. Você já viu essa face de Deus? É por isso que está escrito, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Tem muitas pessoas que criam um Deus sem essa face. É um ídolo. Quando você despreza um dos atributos de Deus, no caso a sua ira, que está vinculado com a sua justiça, você não mais adora a Deus, mas adora agora a um falso Deus, criado segundo a sua própria imaginação. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, os entregou a uma disposição mental. O que significa isso? Uma forma de pensar reprovada. Então é o que as pessoas dizem hoje. Se Deus é amor, como é que ele vai, se levantar contra uma forma de amor, que seria o amor homoafetivo? Não, isso não é amor. Não existe essa forma de amor. Não para Deus. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja. Que inveja é essa? A ideia de serem como Deus. Homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Veja que dificilmente você vai encontrar pessoas defensoras, por assim dizer, pessoas homoafetivas que não são defensoras dos direitos, não são militantes. Dificilmente você vai encontrar um homossexual que não seja militante em relação ao que ele defende, Eles são sempre assim, agressivos, briguentos. Viu o caso agora aí dessa cantora Daniela Mercury,
sempre se levantando com extrema hostilidade contra a fé cristã. E não estou defendendo a Cláudia Leite, não, viu? As duas são o mesmo patamar para mim, né? Mas a ideia é que elas ofendem o cristianismo, sabe, com toda a sua força. Isso já está escrito. Caluniadores, aborrecidos de Deus, estão aborrecidos com Deus. Por quê? Porque Deus não está nada contente com o que eles fazem, e eles sabem, no seu íntimo, que eles serão alvo do juízo de Deus em bem pouco tempo. É como os demônios. Eles desceram aqui para a terra, como está escrito em Apocalipse 12, com muita fúria, porque eles sabem que o cronômetro está no regressivo, eles têm pouco tempo, e quando o tempo se findar, a ira de Deus os alcançará. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, não só eles, mas todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Olha a lista. Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. A ideia de pérfidos é perversos, sem afeição natural, ou seja, eles não têm um amor natural e sem misericórdia. Eu achei interessante a postura de um ator desses da Globo. Como não deveria deixar de ser um tal de Tuca Andrade, se é que isso é nome de gente, né? E ele começou a falar coisas acerca de uma influência que defendia a questão da submissão feminina segundo os moldes bíblicos. Quando a fé dessa mulher foi provada, foi reprovada, porque ela teria sofrido ataques, né, do seu suposto companheiro, e depois ela teria ido buscar, né, apoio com as feministas. E então esse Tuca Andrade dizendo, né, nas mídias sociais dele, achei que foi pouco, né? Nem que assim, sentindo prazer no sofrimento de uma pessoa que falava da submissão feminina nos moldes bíblicos, né? Porque as pessoas são isso aqui mesmo, elas não têm misericórdia, né? Você não falou que tinha que ser submissa, e aí, e agora? Né? Tem que ser submissa, assim. E se sofra como cristão. Bem-vindo ao meu mundo, né? O fato de eu ter sofrido injustiça, eu não matei ninguém. Porque estou sofrendo injustiça. Não procurei fazer justiça com minhas próprias mãos, porque está sofrendo injustiça. Né? Não vou mudar a minha fé por estar sofrendo injustiça por conta da minha fé. Faz parte. Eu sei que para alguns ouvidos, né, não espirituais, o que eu estou dizendo possa ser algo pesaroso. Mas pense que os cristãos foram queimados, crucificados. Mães tiveram seus filhos assassinados em sua frente e não abandonaram a fé. E hoje as pessoas, por qualquer motivo, né, abandonam a fé. Não, a fidelidade tem que ser provada. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, sabem que a sentença de Deus existe, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, e aqui preste atenção para você ver a conexão com o texto lá de 1 Tessalonicenses, mas também aprovam os que assim procedem. A ideia é fechar a porta do céu, divulgando a mentira, como se fosse verdade. Como já dizia, né, um desses filósofos, a mentira, quando repetida muitas vezes, se torna verdade. Para os homens, para Deus não. A verdade é verdade, a mentira é mentira. Voltando agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Então a conta só está aumentando.
A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Percebeu? Então, essas pessoas agora que não se arrependeram já estão no inferno. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, 1 Tessalonicenses 2,17. Ora, nós, irmãos, orfanados. O que é orfanados? Órfãos. Por breve tempo da vossa presença. Então, Paulo está dizendo, eles estavam distantes fisicamente pelas circunstâncias uns dos outros. No caso, Paulo dos Tessalonicenses. Não, porém, do coração. Paulo vai mostrar que, por mais que a gente possa estar separado geograficamente, quando de fato somos unidos pelo amor, estamos sempre unidos. O amor, ele jamais pode ser destruído. O amor não diminui na ausência física, pelo contrário, ele aumenta. Porém, do coração, com tanto mais empenho diligenciamos. Ou seja, Paulo está dizendo, o fato de eles estarem separados fisicamente, geograficamente, não diminuía a preocupação de Paulo para com eles. Sabe aquela filosofia humana que diz, aquele que não é visto não é lembrado? Isso não vale para o cristão. Né? Nós cristãos trazemos sempre nossos irmãos no coração. O fato de não estarmos vendo essas pessoas fisicamente, quando são irmãos, quando estão distanciados pela obra de Deus, por fazer a vontade de Deus, o que eu estou falando? Porque isso é um caso bem raro. As pessoas se distanciam da igreja por motivos extremamente carnais, não é o que Paulo está falando aqui. O Paulo está falando aqui um distanciamento no sentido espiritual. Pessoas indo para os lugares que deveriam ir para continuar fazendo a vontade de Deus. Ora, nós, irmãos, orfanados por um breve tempo, em vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo. Olhe, com grande desejo. O que você deseja no ano novo? Luz. E vermos pessoalmente, o desejo de Paulo, e vermos pessoalmente. Isso é amor sincero. Por isso dizemos ir até vós. Preste atenção. Pelo menos eu, Paulo. Então Paulo está dizendo, pelo menos eu. Posso falar pelos outros. A gente sabe o que Paulo está falando, até porque a gente viu que Demas esteve com Paulo na época, né? O Paulo está dizendo, pelo menos eu, Paulo. Não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás se fez. Nos barrou o caminho. Como é que Satanás age, irmãos? Vamos aprender um pouco. 2 Coríntios. O apóstolo Paulo nos ensina aqui nessa carta. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos. Então, como é que Satanás age? Por meio dos falsos cristãos. Na maioria das vezes, por meio dos falsos cristãos. Também por meio de falsos mestres. Por meio de pessoas falsas que dizem gostar de você e de mim, mas nos darão conselhos diabólicos, não necessariamente cristãos, pode ser de outro tipo de religião, velho. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Mas na grande maioria das vezes, Satanás causa maior dano assim, fazendo com que os seus servos se disfarcem de enviados de Cristo. E aí Paulo diz o seguinte, no versículo 14, e não é de admirar, porque ele sabe que isso causa admiração até hoje. Mas vem cá, aquele pastor que lotou a fonte nova, não é de Deus? É claro que não é. Não sabia disso. Mas eu pensei que qualquer pessoa que carregasse uma Bíblia e falasse que é servo de Deus, fosse de fato servo de Deus. Não, não é assim não. Você já leu Jeremias? Viu a quantidade de falsos
profetas, sacerdotes pérfidos, para um profeta sincero que era Elias. Viu no caso de Elias, quantos falsos profetas de Baal e de outros deuses, para um profeta verdadeiro que era Elias? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, eu acho que quando Satanás vier até você e a mim, ele vai vir com um tridente. Primeiro que ele nunca apareceu de tridente na Bíblia, viu? Isso é invenção de vários credos que não tem nada a ver com Bíblia. Ou com rabo e chifre, né? Essa imagem mítica de Satanás nada tem a ver com o anjo caído da Bíblia. Ele se transforma em anjo de luz. Não é muito. Paulo disse, não se admire. Por que Paulo está dizendo isso? Fica. Vocês não prestaram atenção quando Jesus disse que ele é o pai da mentira? Ele é mentiroso. Não é muito, pois que os seus próprios ministros, ou seja, Satanás tem seus próprios servos. A ideia de ministros aqui é servos. Se transformem em ministros. Então, esses se transformam, eles se disfarçam, eles parecem ser muito mais justos do que aqueles que são servos de Cristo. Isso aconteceu várias vezes com o apóstolo Paulo. Veja na própria igreja de Coríntios, por que o apóstolo Paulo estava sendo visto como alguém desprezível na sua fala e alguém fraco, né, na sua aparência? Porque a referência eram os falsos mestres, que eram ministros de Satanás disfarçados de ministros de justiça. Eles pareciam ser mais justos que o apóstolo Paulo. Eles pareciam ter mais poder de Deus na vida deles do que o apóstolo Paulo. Eles pareciam ter uma pregação muito melhor do que a do apóstolo Paulo. E não é de admirar, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, é isso que a gente aprende, irmãos. Voltando agora para o versículo 18 de 1 Tessalonicenses 2. Por isso quisemos ir até vós, que Paulo queria até eles. Paulo estava com saudade, Paulo tinha um amor sincero para com esses irmãos que eram tão fiéis e davam tanta alegria para o apóstolo Paulo. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, Satanás, por meio dos seus servos, impediu que o apóstolo Paulo fosse, visitar os Tessalonicenses quando o apóstolo Paulo quis por duas vezes. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa? Olha que coisa, coroa. Em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? A ideia, irmãos, de que sim, quando você evangeliza alguém, quando você cuida de alguém do ponto de vista espiritual, isso se torna uma coroa para você. Imagina você chegar lá no céu e encontrar alguém que você evangelizou. Ou algumas pessoas que você evangelizou. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa? Bom, Paulo tinha alegria. Que alegria é essa? Deixe gravado, deixe marcado. Vamos rapidamente na carta aos Filipenses. Filipenses. O apóstolo Paulo nos ensina aqui, Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer, lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho. Os Tessalonicenses eram o quê? Fruto do trabalho de Paulo. É isso que ele está falando lá. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Vocês são fruto do meu trabalho. Não pode falar isso não. Isso é orgulho, é soberba. Não é orgulho e soberba não. Isso é verdade. Amém.
Isso é estimular os irmãos ao amor. Normalmente aqueles que não gostam disso são os que não têm fruto nenhum. Aí eles não gostam que os outros falem, né, de fruto. Por quê? Porque eles não têm fruto. Então, eles se sentem mal, né? Quando alguém tem fruto, incomoda. E sempre foi assim. A luz sempre incomodou as trevas. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo, você está maluco, Paulo? E para o céu é maravilhoso, Paulo. Você mesmo falou. Versículo 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Normalmente, né, quem deseja ir logo para o céu é porque não está tendo muita alegria com Cristo aqui na terra. Eu queria logo para o céu. Normalmente quem está assim é porque não está trabalhando nada para Cristo. E se você estivesse sendo um servo operoso, você estava feliz até nas próprias tribulações? Amém. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. E Paulo deixa muito claro que é incomparavelmente mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. É mais necessário permanecer aqui vivo, sofrendo, né? E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo com vocês. Ainda nessa carta aos Filipenses, é nesse contexto que Paulo está dizendo o que diz aqui no capítulo 4. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda... Então o cristão, ele aprendeu a viver contente. Então se ele for para o céu, é infinitamente melhor. Mas enquanto ele estiver aqui, ele não vai estar se queixando, murmurando o tempo todo. Oh Deus, porque o Senhor não me leva logo? Cuidado, ele pode levar logo, e não é para aquele lugar que você quer, que você imagina, né? Nossa. Você pode ter uma decepção muito grande. Misericórdia. Tanto ser estar humilhado, como também ser... Quem aqui sabe ser humilhado? Não é que você foi humilhado, é você saber ser humilhado. Quem tem aqui formatura de ser humilhado? Sou formado em humilhação. Alguém? Deveríamos. Você está humilhado. Você entendeu? Você está humilhado. Também sem ser honrado. Quem aqui de nós sabe ser honrado? Ô, irmão, a gente não vem num elogio que já se fica parecendo pavão. Mas se a gente for honrado, se uma pessoa chegar e dizer que a gente fritou um ovo e está gostoso, a gente já se acha um mestre, né? Mestre-chefe aí. A gente não vem com elogio. Se ele estacionou o carro direito, a pessoa diz, rapaz, que motorista você é, verdade. A gente não sabe nem estar humilhado, nem ser honrado. A gente tem que aprender para que, de fato, a gente pare de murmurar, né? Como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho... Será que a gente tem experiência? Será que 2024 gerou experiência? A experiência, ela só é acreditada a nós quando a gente é aprovado, viu? Não, eu fui humilhado, mas não foi humilhado certo? Ou foi humilhado e fez aquela cara de, né? E chupou limão. Aí eu fui reprovado. Misericórdia. E quando você foi perseguido em 2024, você se regozijou? Por que não é o que está escrito em Mateus? Regozijai-vos e exultai quando você for perseguido por causa de Jesus. Aleluia! Eu posso ver a alegria dos irmãos. É algo assim, é algo, né, visível. O ar está cheio dessa alegria aqui nessa noite. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura
Olha, irmão, a gente não aguenta uma mesa cheia e a gente comete glutonaria. Fartura. Você sabe ter fartura. E quando você tem fartura, o que significa? Que alguém está com pouco. E a gente deveria estar orando para dividir a nossa fartura com aqueles que não têm nada. Não está escrito, né? Na carta aos Coríntios, aquele que colheu muito não tenha nada sobrando, para que aquele que está em falta não lhe falte nada, em tudo haja igualdade. Não, quando a gente tem fartura, a primeira coisa que a gente pensa é o que tocar em Havaianas. Fazer alguma reforma em casa, pintar o cabelo, fazer uma viagem, comprar um terreninho. E o próximo? E próximo? Ninguém é mais próximo de mim do que eu mesmo. Assim disse o egoísta, né? Que não são vocês, aleluia. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Ô irmão, se a gente passar uma semana comendo arroz, a gente já acha que é a pior coisa do mundo. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Quando foi que você se associou com alguma pessoa que estava na tribulação? Que deu para você, deu para mim. Que nada, irmão. Quando a gente vê algum irmão atribulado, a gente acha que é o urucubaca que quer se afastar, né? Primeiro que não existe urucubaca para o cristão. É cristão não. Se tem algum irmão que está passando por dificuldade, ali está uma ótima oportunidade para você fazer o bem. Glória a Deus. Inclusive a Bíblia diz, prioritariamente, aos da família da fé. Não nos cansemos de fazer o bem. Voltando agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, caminhando já para a conclusão de hoje à noite. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Veja que essa alegria é para poucos. São aqueles que estão fazendo a obra de Deus. E assim, é para poucos, infelizmente, porque deveria ser para todos que se dizem crentes. E você pode ser aquele que foi enviado ou aquele que está enviando. Mas, invariavelmente, você tem que estar envolvido com a obra de Cristo. Senão, você não é dele. Ainda aqui agora, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós. Olha a ideia, não podemos suportar mais, Paulo estava muito preocupado com a realidade desses irmãos. Como é que eles estavam? Pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo. Veja, Paulo preferiu ele ficar sozinho em Atenas e enviar Timóteo. É por isso que quando você vê Timóteo lá recebendo 2 cartas, veja que Timóteo já tinha vivido com o apóstolo Paulo. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Isso aqui é muito raro, irmãos. Não deveria ser tanto, né? Mas infelizmente é. Confirmarmos e exortarmos. Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, você entende que uma pessoa que é enviada de Cristo, ela está beneficiando a sua fé? O que eu estou fazendo aqui essa noite pregando? Eu estou prejudicando a sua fé? Enviamos Timóteo para o benefício da vossa fé, para confirmarmos e exortarmos. Veja, confirmar. A ideia é, tá doendo? Tá. É isso aí.
tem que doer nele, viu? É por aí. E exortarmos. A ideia de exortar é: não pense em desistir. Porque não existe essa possibilidade, a não ser que você seja um apóstolo. Quando o Senhor Jesus olha para aquele grupo de 12 que havia ficado e diz: vocês querem ir embora também, como os demais? E o apóstolo Pedro responde: para quem nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Na carta aos Hebreus, nos é ensinado que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Por isso, cuidado. Retroceder não é opcional, né? Como já dizia um filme da minha infância: retroceder nunca, render-se jamais. Pode ser um lema que nós, como cristãos, adotamos pela fé. Versículo 3: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. O que a tribulação faz com a gente? Inquieta. E não deveria. Não andeis ansiosos nem pela tribulação. A tribulação vem com o propósito de provar nossa fé. Se não, vejamos o que está escrito aqui, todos vocês sabem decorado, Tiago, capítulo 1. Eu vou falar algo que vocês vão se encontrar no texto, amém? Eu vi muita aceitação de vocês. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então a gente tinha que celebrar 2024 mais. Temos motivo ainda mais para comemorar 2024. Ou vocês foram provados o suficiente? Que é uma extensão de 2024? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, veja, uma vez, você tem que passar de ano. Produz perseverança. Se for reprovado, não produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos aqui em maturidade, e íntegros em nada, deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça. O que a gente precisa na tribulação? Sabedoria. E a todos dá liberalmente. Nada lhes impropera. A ideia Deus não joga no nosso rosto. E seria concedida. Peça, porém, com fé. Outra coisa que a gente precisa na tribulação: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. Literalmente, ânimo dobre significa duas almas. Inconstante em todos os seus caminhos. Então, normalmente a tribulação, infelizmente, mostra isso. Como as pessoas são inconstantes. Como elas são pessoas de ânimo dobre. Então a pessoa está, de repente, caminhando de uma forma, aí passa por uma tribulação, para. Pense em retroceder. Como assim? Não, hoje não. Peça sabedoria a Deus, faça isso com fé e confie. Versículo 1 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, voltando para 1 Tessalonicenses 3. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Percebeu? Não se inquiete com as tribulações, elas fazem parte do caminho. São parte essencial do caminho, inclusive. Porque vós
mesmo sabeis que estamos designados para isso. E agora, nós estamos designados para isso. Então você tem a opção de desistir. Amém? Para ir para o inferno. Quem quiser, aconselho que não. Como o Senhor diz, olha, eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Eu queria que vocês escolhessem a vida, para que vocês vivessem. Novo, vou repetir. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para... E aí? É possível ser cristão sem tribulação? Não, não é possível. Se o caminho é apertado, apertado significa pressionado de todos os lados. Versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos. O que é predizer? É dizer de antemão. Então, por exemplo, eu não preciso de bola de cristal, mas eu posso profetizar que em 2025 vai ter muita tribulação na nossa vida. Pai, pastor, de desejar essas coisas. Não sou eu, não. A gente foi designado para isso. Sabe, parece que a gente não gosta do caminho que o Senhor tem para a gente. E por que isso? Porque a gente já tocou a forma do mundo. E aí a gente precisa lutar para que a gente não mais pense como o mundo. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. Que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Percebeu? Quando alguém diz, e aí, irmão, o negócio vai pegar, você acha o quê? Está repreendido. Meio que sai já no automático, né? Está amarrado. Não, sempre está bem. Glória a Deus. Se cumpra em mim a vontade do Senhor. Não, pastor, eu vou lançar frente. É sério? Versículo 5. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Eu mandei indagar o estado da vossa fé. Então, por exemplo, como é que está o estado da fé de vocês hoje? A gente só está começando o ano, dia 3, né? E aí, como é? 2025 ninguém está com a gente, é só dar nós. Vamos evangelizar como nunca. Vamos fazer a obra de Deus como nunca. Vamos renunciar como nunca. É nós. Ah, mas eu estou vendo. O negócio aqui está animador. Né? Eu acho que um velório é mais animado, né? Veja como nós somos pessoas ainda carnais. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. É a preocupação do pai com os seus filhos. Assim Paulo se sentia com os irmãos, principalmente das igrejas que ele havia plantado. Ele tinha essa responsabilidade com todas as igrejas, mas em especial, com certeza, a igreja que ele plantava. Temendo que o tentador, quem é o tentador, irmãos? Nos provasse. Deixa aqui marcado, a gente já vai voltar. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês para esse ano, sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios, não tome nenhuma atitude de forma emocional, forma emotiva. Se estiver com muita raiva, não deveria estar com muita raiva nunca. Se tiver com muita alegria, também não tome, não faça nenhuma promessa. Como tem gente que está muito alegre, né? Aconteceu alguma coisa positiva. Ah, agora eu vou evangelizar, sabe?
vai conseguir nem outro dia fazer isso. Né? Cuidado. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, você entende isso? Veja, o diabo não é adversário de todo mundo. O diabo é adversário dos verdadeiros crentes. Preste atenção no adjetivo, verdadeiro. Os verdadeiros crentes. O diabo, vosso adversário, anda. Então o que é que o diabo está fazendo hoje? Na sua vida? Ele está esperando uma oportunidade que você dê para ele. Talvez alguns de vocês já tenham dado. Inclusive no culto. O diabo, o vosso adversário, anda. Então ele está andando. A ideia de andar não está falando especificamente de verbo andar, mas está falando de que ele não para. Ele não precisa descansar. Ele não é como nós. Precisa comer, descansar. Não, ele não tem as limitações que a gente tem. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge. Você já viu um leão rugindo? Tinha uma produtora, eu acho que é MGM, que o sinal, né? Era um leão rugindo, uma marca dela, procurando alguém para devorar. É isso que ele está fazendo agora. Quem é que ele vai devorar? Percebeu? Ele está procurando. Versículo 9. Resistirem firmes na fé. Você só tem condição de resistir se você estiver se sujeitando a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais. Veja, essa carta que escreveu foi Pedro, e é o ensino que Paulo está dando aos Tessalonicenses. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Porque toda vez que a gente está sofrendo, parece que o nosso sofrimento é o pior. Ô irmão, a gente devia ficar envergonhado. Porque tem sofrimentos muito piores que os nossos. Principalmente a gente que mora aqui no Brasil. A gente dizer que é difícil ser crente aqui no Brasil é vergonhoso. É até insensibilidade da nossa parte em relação aos irmãos espalhados em outros lugares onde a perseguição de fato é violenta e esquecida. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, de quem em Cristo, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. E a ideia de domínio é: não ache que Satanás está fazendo as coisas sem que Deus saiba. Não ache que o mal nos atinge, né, sem que Deus saiba ou possa fazer alguma coisa. Faz parte do plano de Deus para nos aperfeiçoar. Agora voltando para 1 Tessalonicenses 3, versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Foi para isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Como o trabalho de Paulo se tornaria inútil? Se os irmãos abandonassem a fé. Então, era a preocupação de Paulo com a igreja. Versículo 6. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que a pior coisa que pode acontecer a gente é passar por tribulação. Não é?
Nem é ruim passar por tribulação. Não deveria ser visto como algo ruim. Vemos assim porque ainda temos muito da carne em nós em relação ao Espírito. Prevalecendo a carne, infelizmente. Mas deveríamos olhar como a pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente abandonar a fé ou esfriar. Se esfriar na fé. Por exemplo, irmãos, quem aqui ainda se considera o primeiro amor? Não responda, eu não quero que você seja mentiroso na frente de Deus. Pense nisso. Quem ainda aqui permanece no primeiro amor? Se você permanece no primeiro amor, você está fazendo muito bem escondendo isso. Porque não parece, né? Alguém no primeiro amor já tinha dado uns 50 glórias aqui, já tinha chorado 300 vezes durante a pregação. Fora que, antes da pregação continuar, já teria feito tantas outras coisas. O primeiro amor faz isso. Você é uma pessoa extremamente frutífera no primeiro amor. Né? E se a gente não está no primeiro amor? Se a gente continuar sem estar no primeiro amor, será que não tem consequência? Veja, lá em Apocalipse é dito: arrepende-te. Então, o fato de você se esfriar na fé não é um probleminha, não. É pecado. Como matar, como roubar, como estuprar. Você se esfriou na fé. Arrepende-te e volta. Lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Senão virei contra ti e removerei de ti o teu candelabro. O que o Senhor está dizendo é: eu vou fechar a igreja. E se for para ficar desse jeito, é melhor que não tenha igreja. Versículo 6. Em 1 Tessalonicenses 3. Eu já estou concluindo, viu, irmão? 5 minutos a gente conclui. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, veja, Paulo, ele está falando de algo. Ele mandou Timóteo voltou, depois é que ele vai escrever a carta. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo no vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Irmão, quando acontece isso aqui é de arrupiar, né? Porque é uma exceção muito grande, até do ponto de vista bíblico. Quando chega a notícia, por exemplo, da realidade de Coríntios para Paulo, a igreja de Coríntios estava toda, de cabeça para baixo. Quando Paulo escreve a primeira carta, do Novo Testamento, a carta aos Gálatas, Paulo tinha acabado de sair da Galácia, e o pessoal diz: Paulo, o pessoal já abandonou o evangelho lá. Aqui não, aqui é uma exceção, até do ponto de vista bíblico. Uma igreja que estava dando muita alegria a Paulo. Imagine a Deus. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, fé e amor. E ainda, de que sempre guardais grata lembrança. Veja, o amor, irmãos, ele só pode existir, você só pode considerar a existência do amor de Deus em você quando você ama o próximo. Você não ama as pessoas, não pense que você ama a Deus. 1 João 4 diz isso explicitamente. Você diz que ama a Deus, você não ama a pessoa que está sentada do seu lado na igreja. Então não é que você está dizendo que ama a Deus, você não ama a Deus, você é mentiroso. E você está mentindo para você mesmo, isso é perigosíssimo. O auto-engano. Porque o pior cego é alguém que não quer ver. É o que acha que já vê. Como era o caso dos fariseus. O Senhor diz: se vocês que eram cegos, eu curaria vocês, mas vocês dizem que não são. A grata lembrança de nós. Guardai grata lembrança de nós. Ô, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você não é grato à pessoa que lhe evangeliza e que divide a palavra e que lhe alimenta do ponto de vista da palavra de Deus, você é grato a quê? Ninguém pode abençoar mais você do que a pessoa que prega a palavra de Deus para você. Eu não estou falando isso por causa de mim, não.
Estou falando isso porque está escrito na Bíblia. É de obrigação ensinar a vocês a palavra de Deus, toda ela. Então, guardai grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos. Olha, não era só Paulo que desejava vê-los, eles desejavam ver o apóstolo Paulo. Você já viu aquele parente que diz, queria tanto ver você, você diz, eu vou esse final de semana, não, esse não. Porque esse, né, eu já tenho coisa marcada. Pô, irmãos, quando você quer de fato ver alguém, ele pode chegar a qualquer momento, você fica feliz. Porque essa pessoa é prioridade para você. A grande questão é que hoje em dia dificilmente alguém tem como prioridade alguém que não seja o seu próprio bem. Somos pessoas extremamente egoístas. Verdade. E achamos o egoísmo algo normal. Todo mundo é. Pois é, todo mundo que vai ser destruído. Nós que somos cristãos não somos todo mundo. E ainda, de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás, também nós a vós outros. E Paulo repete, Paulo já tinha dito que queria ver eles, e repete de novo, por quê? Porque, irmãos, demonstração de amor é liberado. Por exemplo, eu digo para os meus filhos, toda ligação tem pelo menos um eu te amo. Pelo menos. Às vezes tem mais. Essa semana eu me surpreendi, do ponto de vista, né, de algo assim do inesperado. Minha filha mais nova, né, vocês sabem que minhas filhas estão viajando. Aí essa semana eu estava falando com elas. Aí eu falei, papai te ama. Eu sempre digo, papai te ama. Ela não responde normalmente, ela diz, aham. Aí quando foi dessa vez, ela disse, eu também te amo, pai. Isso eu nem notei, porque eu estava tão preocupado em resolver outras situações. Mas a minha filha mais velha falou, meu pai, minha leitinha Maria falou que ama você. Chega, ficou sem graça, porque eu não estou baixo. Né? Então, é livre você dizer para as pessoas que amam demonstrar carinho. Parece que no mundo que a gente vive, demonstrar carinho e afeto é sinal de fraqueza. Não, não é. Por exemplo, as pessoas me acusam de ser grosseiro, né, de ter essa imagem de Shurek, né, de ogro, mas eu dificilmente encontro uma pessoa mais carinhosa do que eu. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa mais carinhosa, que diga mais, né, demonstre mais afeto para as pessoas do que eu, porque isso não é sinal de fraqueza, não, irmãos, ainda mais quando você é crente. Pelo contrário, o amor é o sentimento mais forte do mundo. Não, eu amo, mas fica aqui dentro. Cuidado com o amor que está nas profundezas, porque talvez ele nem exista. Um amor que não está na superfície, ele não está nas profundezas. Não se iluda. Né? A gente que gosta de se iludir. Lá no fundo, fulano ama. Se é lá no fundo, não ama não. Você pode até demonstrar afeto e não ser de verdade. Mas é impossível você amar alguém de verdade e não demonstrar afeto para essa pessoa. É impossível. Né? Não, eu conheço gente que faz isso, não, você não conhece. Não conhece. Você acha que existe. É como, por exemplo, a Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores. A gente acha o tempo todo que pode. Não pode. Não, mas eu consigo. Você está dizendo que acha, né? Que você acha que está conseguindo, não está? A mesma coisa é demonstrar afeto. Né? Demonstrar afeto. Dizer para alguém que ama, que se importa com essa pessoa, que sente falta da pessoa, isso não é sinal de fraqueza, irmãos. Pelo contrário. Versículo 7. Sim, irmãos, já concluí. Por isso, fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e... Paulo está dizendo, o negócio estava pegando para vocês, para mim também. É para todo condenado. Você é crente, é provação. Não acha que uma pessoa está... Não, pode mudar as dificuldades, mas estão sempre passando por dificuldades. Se é cristão, passar por dificuldade é o normal. É o normal. Apesar de todas as nossas privações, o que é você ser privado de algo? É lhe faltar algo que aos seus olhos é essencial. Né? E tribulação. Tribulação no sentido de dificuldades, perseguições. Né? Versículo 8. Porque agora vivemos, se é
que estáis firmados no... Percebeu? A fidelidade ela tem que ser provada. É interessante, né? Como determinados períodos do ano a igreja fica mais vazia do que em outros. No nosso caso é até difícil de ver isso, né? Porque ela está sempre vazia. Eu acho que já é a palavra de Deus cumprindo o seu papel, né? Mas em determinados ambientes religiosos, você percebe que em alguns momentos do ano a igreja fica mais vazia do que outra. Por quê? Para mostrar bem claro que não é prioridade. Eu acho interessante, né? Um monte de gente que frequenta a igreja o ano inteiro foi para determinadas igrejas para passar a virada do ano. Qual é a diferença dessa pessoa para alguém que foi para o mar e pulou 7 ondinhas? Nenhuma. Tão religioso quanto. Só mudou de religião. A religiosidade é cega, né? É a superstição. Não tem nada de espiritualidade aí. Pastor, o culto da virada. Eu virei o ano, irmão, de um jeito assim tão primoroso, dormindo. 11 horas eu dormi, paguei mesmo. Quando foi 1h30, eu no susto, minhas filhas me ligando, elas acordaram. Sabe onde elas passaram? Réveillon? Na igreja. E no interior, né? As pessoas vão para a igreja passar a virada do ano. Não tem muita opção, né? Então veja como é uma atitude religiosa da parte delas, inclusive. Pastor, o senhor está falando de suas filhas? Estou. Se eu não falar delas, eu sou hipócrita, né? Como alguns são aqui, né? Então, se eu tenho que falar, eu falo inclusive da minha família. Como aprenderam o evangelho e não perseveram mais nele. Estão salvas? Não, não estão salvas. Por isso eu oro para que elas se arrependam e sejam salvas. Se você acha que os seus entes queridos estão salvos, sem se arrepender, talvez você não tenha se arrependido ainda. Mas para você ver como a religiosidade é nociva. Vamos virar o ano na igreja. Não passou o ano na igreja, vai virar o ano na igreja por quê? Faltou inúmeros cultos. Não se importou com nada. Se a igreja tivesse fechado, para você seria até melhor. Aí quer passar a virada de ano na igreja. Por quê? Glória. Não estou aqui para suprir a religiosidade, a superstição de ninguém. Meu papel é pregar a palavra de Deus. Né? Dor a quem doer, inclusive em mim. Dói bastante. Continuando, para a gente concluir. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. O que Paulo quer dizer? Se você não está firmado no Senhor, você parece que está vivo, mas ainda está morto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, ele não dá, ele é a vida. Quem não tem ele, não tem vida. Versículo 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Essa é uma das cartas mais alegres de se ler de toda a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo, para elogiar uma igreja, a igreja tem que ser crente, irmão. Você já viu que o nível de Paulo o negócio pegava, né? Regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Versículo 10 é o último versículo de hoje à noite. Se Deus permitir, vamos continuar no domingo pela manhã. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Você viu que Paulo não alivia? Por quê? Irmãos, crescer na graça e no conhecimento é até o último dia. Se você acha que sabe tudo da Bíblia, é porque você ainda não aprendeu nem o mínimo. Amém. Para você entender que sabe muito pouco, você tem que saber o mínimo. É por isso que tem gente que nem sabe que sabe muito pouco, porque não sabe o mínimo, aí acha que sabe alguma coisa. Eu sei que a Bíblia tem 66 livros, é mesmo, o diabo também. Cuidado. Reparar as deficiências da vossa fé. É por isso que a gente se reúne aqui, mãe. Aqui a igreja não é um clube. É claro que aqui tem demonstração de amor, como não poderia deixar de ter, até porque preocupar-se com a alma do outro é a maior demonstração de amor.
Você vai encontrar pessoas com amor humano se preocupando com a sua saúde, com a sua segurança. Por exemplo, meu pai e minha mãe têm amor humano comigo. E eles se preocupam muito com a minha vida, mas muito mesmo, né? Mas eles não têm um amor espiritual por mim, nem podem ter, eles são crentes. É a minha obrigação orar por eles e dar um bom testemunho enquanto eu estou com eles, ainda mais agora que estão morando na mesma residência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não comece a baixar o nível do cristianismo para a gente se sentir mais confortável. É o que acontece de forma mais comum. Então, a gente começa a medir a nossa justiça pelas injustiças dos outros. Eu não estou fazendo o que deveria, mas pelo menos é como aquele pessoal que vai evangelizar no ônibus. Não estou roubando, não estou matando. Então estou aqui pedindo ajuda. Aí você já olha para a carteira, faz os cálculos e diz, ou eu dou R$5, ou ele me toma os 50 que eu tenho aqui. Então deixa eu dar logo 5. Né? Porque senão ele já disse que pode estar roubando e matando. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque nesses 2000 anos de história da igreja, o padrão não abaixou. Embora para muitos parece que abaixou. Aí você lê Atos capítulo 2 e diz, mas assim, ninguém vive mais desse jeito que está aqui. Pare com você. Eu estou procurando viver. Naquilo que eu estou deficiente, eu quero melhorar cada dia. Espero estar no meio de pessoas assim também. Não é preciso que a gente entenda, mais uma vez eu repito, o padrão não abaixou. A maneira como os cristãos viviam no primeiro século é a maneira como nós devemos viver, tendo que a nossa responsabilidade é ainda maior, porque temos a Bíblia e eles nem isso tinham. Então, nós recebemos mais, por assim dizer. Nesse sentido, vamos ser cobrados mais também. Eu acho interessante, já concluindo, né, já fechei a Bíblia para a alegria de alguns. Quando a gente olha para a vida de John Bunyan, por exemplo, esse crente, né, foi usado de forma tão excepcional pelo Senhor, uma das orações que ele fazia de forma repetida é: Senhor, me deixa errar. Porque ele tinha a Bíblia, ele tinha acho que 2 livros de conteúdo teológico e só. Não tinha mais nada. Ele não tinha hoje a facilidade que a gente tem para pegar comentário bíblico, de graça na internet, inclusive. Pregações bíblicas nas plataformas digitais. Ele não tinha isso, era a Bíblia e esses 2 livros assim, de conteúdo teológico. E ele dizia: Senhor, não me deixa errar. Não me deixa ter uma interpretação equivocada a respeito dos textos sagrados. E aí você vê o que Deus fez com ele. Né? Os mais eruditos da história da igreja talvez não cheguem pé do conhecimento bíblico que John Bunyan tinha. Por conta dessa humildade. Agora, imagine se John Bunyan tivesse acesso ao conteúdo teológico dos nossos dias. Talvez ele não dormisse. Talvez ele fosse igual a Lutero, traduzindo o Novo Testamento para o alemão. A mulher dele teve que chamar um ferreiro para arrombar a porta, porque ele ficou 3 dias trancado no quarto, em transe, um monte de livro aberto escrevendo, sem comer, sem dormir. Isso é fome de Deus, irmãos. Isso é fome de Deus. Por isso que às vezes a gente fala assim: eu quero tanta experiência com Deus. Mas vem cá, você nunca leu, você só vai achar se você buscar. A gente não está buscando com 10% do nosso coração. Eu nem vai dizer que a gente está buscando, a gente não está buscando com 10% do nosso coração. O dia tem 24 horas. Quanto tempo você dá a Deus todo dia? É mais, viu? Mas imagine, o mínimo que você deveria dar a Deus era 2 horas. O mínimo. 2 horas do seu dia. Todo dia. Isso é o mínimo. Você não tem feito o mínimo. E você quer encontrar o quê? Mas eu queria tanto essas revelações. Você queria.
Mas a Bíblia diz que a gente não deveria se enganar, não é isso? Vamos colher e plantamos. Exatamente. Quem planta na carne vai colher frutos da carne. Então, assim, você tem plantado, eu quero ser uma pessoa grande no mundo, então eu vou estudar, vou trabalhar igual condenado, vou fazer assim, porque eu quero ser uma pessoa de sucesso no mundo, quero comprar minha casa, quero ter meu carro, quero ter não sei o quê, quero casar e ter minha mãe de mel. Então tá, plante e colha no mundo. Mas isso tudo é lícito, é? É isso que você quer? Porque são os ímpios que buscam essas coisas. Amém. Mas se você está querendo plantar no Espírito, nem 2 horas por dia você dá tempo. É por isso que Paulo disse, não se engane. Pare de se enganar. Você não tem nada mínimo. E se você não é fiel nas poucas coisas, que dirá, se eu tivesse mais tempo. Não, se o dia tivesse 30 horas, talvez você gastasse ainda menos tempo buscando as coisas de Deus. Então, quando Paulo fala para os Tessalonicenses, ele está falando sobre essa realidade. Passar por perseguições tem essa vantagem. Deixa a gente alerta. Agora, o que você vai fazer com esse alerta depende de você. Tem gente que fica alerta no sentido de malicioso. Isso não é bom. Tem gente que fica com alerta no sentido de buscar a Deus enquanto se pode buscar. Amém. Então, que o Senhor nos ajude a fazer uma reflexão correta da nossa vida. Principalmente porque o ano se inicia e o ano de 2025 não seja como 2024, onde a maneira foi tão infrutífera que é difícil até encontrar algum resquício de cristianismo no que a gente viveu em 2024. Pastor, você está tão amargo. Estou não, irmão. Estou não. É porque assim, não adianta eu mentir para vocês, adianta? Então, se a gente pegar a nossa vida de 2024, fazer igual a Globo Lixo, uma retrospectiva, será que a gente encontra cristianismo? Será que tem alguns fatos importantes de 2024 que demonstram que a gente é crente? Ou os fatos mais importantes de 2024 nem evidenciam a nossa fé? Examine-se o homem assim mesmo. Bom, Pai, o Senhor nos conhece a todos. Por isso nos ajuda, Senhor. Olharmos para dentro de nós e, como disse a Tua palavra, termos nojo do nosso mau caminho. De tal forma que não venhamos repetir os mesmos erros, Senhor. Pelo contrário, naquilo que fizemos de errado, possamos passar longe e, mais ainda, ensinar a outros para que não cometam os mesmos erros que nós. Ajudai-nos, Senhor, a cumprirmos o nosso papel de luz do mundo e sal da terra, cabalmente, sem desculpas, sem covardia, mas nos entregando desimpedidamente à obra e temos o privilégio de fazer parte, que é de Cristo. Oramos assim em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém. Saudai-vos como sinal do amor santo de uns para com os outros.